Meus irmãos, bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, neste vídeo nós vamos trabalhar a questão do milênio. Quem dominará as nações no milênio? Quem governará as nações durante os 1000 anos que Cristo estará reinando aqui na terra? Bom, sabemos que Cristo será o rei de toda a terra, mas haverá um povo junto de Cristo que governará juntamente com Cristo as nações aqui sobre a terra. E quem será este povo? Será a nação de Israel ou será a igreja? É isso que vamos descobrir agora nas páginas da Bíblia Sagrada. Você é convidado a, juntamente comigo, mergulhar na Bíblia Sagrada. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você está no meu canal. Então, sinta-se à vontade e vamos juntos descobrir isso nas páginas da Bíblia Sagrada. Quem dominará as nações durante o milênio? Será a nação de Israel ou será a igreja? Bom, eu começo a te falar o seguinte: se nós contássemos apenas com o Antigo Testamento, eu já lhe digo que quem reinará sobre as nações é a nação de Israel. Repito, se contássemos apenas com o Antigo Testamento, ou melhor, de acordo com o Antigo Testamento, é a nação de Israel que está destinada a reinar sobre as nações. Por exemplo, se você ler passagens como Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4, Isaías 42, 1 a 4, capítulo 54, versículos 4 e 5, ou melhor, capítulo 51, versículos 4 e 5, capítulo 54, versículo 3, 55, versículo 4, capítulo 60, versos 3 e 5, capítulo e versículos 9 a 12, e versículo 14, versículo 16, capítulo 61, versículo 5, 6, 9, e capítulo 62, versículo 2. Em todas estas passagens, à luz da exegese judaica, quem é vista a governar as nações é o povo judeu, é a nação de Israel. Porém, de acordo com o Novo Testamento, o cenário é um pouco diferente. É o povo de Deus que governará as nações? Sim, continua sendo o povo de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para isso. Continuará sendo o povo de Deus, porque Deus não mudou de povo, Deus não rejeitou o seu povo. Eu quero logo trazer isso à baila. Eu quero ler, antes de entrar nos versículos, eu quero ler aqui para você Apocalipse capítulo, ou melhor, Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo? Então, de acordo com o apóstolo Paulo, Deus não rejeitou o seu povo, e Paulo, na qualidade de um judeu convertido a Cristo Jesus, ele faz parte do povo de Deus. Então vamos lá. De acordo com o Novo Testamento, irmãos, quem governará as nações é a igreja. Quem governará as nações é a igreja. E nós sabemos, de acordo com o Novo Testamento, que a igreja ela é composta de judeus e gentios. Eu fiz um vídeo anterior
e falando sobre quem é a oliveira verdadeira. E eu mostrei que inicialmente, no programa traçado por Paulo em Romanos 11, Paulo inicialmente, ou seja, ele dá um começo para o povo de Deus, que é com a nação de Israel. Não que o povo de Deus não existisse antes da nação de Israel, mas de acordo com o raciocínio de Paulo, de acordo com o programa construído por ele, para demonstrar realmente quem é o povo de Deus e como o povo é composto. Então ele associa o povo de Deus à nação de Israel, aos judeus, no Antigo Testamento. Então, para o apóstolo Paulo, em Romanos, o povo de Deus era associado à nação de Israel. E Paulo ele mostra que, pela incredulidade dos judeus, aqueles que foram incrédulos, aqueles que não receberam o Messias, eles foram quebrados, eles são vistos como ramos quebrados da sua oliveira. E no lugar dos judeus incrédulos foram enxertados os gentios. Então, a partir da metáfora de Paulo, de outras passagens no Novo Testamento, a gente entende que o povo de Deus, na nova aliança, para começar, é um novo homem, a partir de Jesus Cristo. É uma nova criatura. Sendo um novo homem, sendo uma nova criatura, este povo, ele é composto de judeus e gentios. Mas isso eu quero lhe dizer que também isso não é muito uma novidade. Como professor, sim. A questão de o povo de Deus ser constituído de judeus e gentios, isso já é previsto nas páginas do Antigo Testamento, quando diz: Abraão, em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, a gente já pode ver mesmo nas páginas do Antigo Testamento que Israel, sendo o povo de Deus, mas quando um gentio, ou quando a nação, quando um grupo de gentios, ou um gentio, abraçava o programa de Deus proposto por Israel, ele passava também a ser parte do povo de Deus, ele passava a ser um com a nação de Israel. Então, esta questão do povo de Deus ser composto de judeus e gentios não é uma novidade do Novo Testamento, ela já faz parte da teologia do Antigo Testamento. Agora eu quero lhe explicar uma coisa. A questão de a nação de Israel ter sido quebrada da boa oliveira, veja bem, a nação de Israel, eu estou falando da nação de Israel, ter sido quebrada da boa oliveira, que é o Israel espiritual, de uma certa forma é uma novidade, ok? Mas eu posso até dizer para você que é algo também profetizado nas páginas do Antigo Testamento, a rejeição de Israel. Então, meus irmãos, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que o povo de Deus hoje, vou ser bem mais claro, bem mais simples, deixar de rodeios, o povo de Deus hoje em Cristo Jesus, o povo de Deus em Cristo Jesus, justificado pelo sangue de Cristo, sem as obras da lei, povo de Deus que se mantém pela fé no Cristo, ele é composto de judeus e gentios, remidos pelo sangue de Cristo, ok? É composto de judeus e gentios, remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, é este povo, a igreja, que nós vemos nas páginas do Novo Testamento a dominar as nações. Este povo, a igreja, ele é composto, repito, de judeus e gentios, é formado por pessoas de todas as nações. Ao contrário do que se mostra no Antigo Testamento, que a nação de Israel, que é o povo único e exclusivo de Deus, dominará as nações. Sim, os gentios que quiserem fazer parte deste povo
terão que aceitar a Torá, é assim que diz o Antigo Testamento, que quiserem fazer parte do povo de Deus, terão que abraçar a Torá, o judaísmo. Este é o requisito para se tornar um com o povo de Israel. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, essa história muda, a teologia muda. Para se tornar um, para fazer parte do povo de Deus, aí onde está a diferença. Tanto judeu como gentil deve abraçar a Jesus Cristo. Tanto judeu como gentil deve abraçar a Jesus Cristo, deve confessar a Jesus Cristo. É um requisito para ambos os grupos, judeus e gentios. Nisso não há diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentil, entre macho e fêmea, entre cítara e bárbaro, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, palavras do apóstolo Paulo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, o requisito para ser enxertado na boa oliveira e fazer parte do povo de Deus é aceitar a Jesus Cristo. E isso é um requisito válido para judeus e para gentios. Não somente para gentios, mas para judeus e para gentios. Então, os judeus que foram quebrados, os ramos quebrados, que são os judeus, que é a nação de Israel, repito, a nação de Israel é um ramo quebrado da boa oliveira. Para que ela obtenha salvação, ela precisa aceitar a Jesus Cristo. Então eu volto à pergunta: quem dominará as nações no milênio? A igreja, irmãos. A igreja, ok? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. E ao que vencer, promessa para cristãos, e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. Aqui é uma promessa para a igreja. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Está bem aqui, irmãos? Aqui nós temos uma promessa de dominação. Para quem? Para a igreja, composta de judeus e gentios. É um novo programa. É uma nova teologia que nós temos apresentada. Essa teologia que ela não é necessariamente a mesma teologia proposta no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem dominará as nações é a nação de Israel. Aqui no Novo Testamento, quem domina as nações, quem dominará as nações no reinado messiânico é a igreja. Apocalipse 3:9, olha o que diz aqui. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Bom, para início, nós queremos detectar aqui 2 tipos de judeus. Se você não consegue ver, mas saiba que existem. O escritor aqui ele está apresentando 2 tipos de judeus. O judeu verdadeiro, o judeu que segue a Jesus Cristo, o judeu cristão e o judeu que persegue a Cristo, que persegue a igreja. O judeu que não aceita a Jesus como Senhor e Salvador. E o judeu incrédulo, o judeu que não aceita Jesus, ele é um ramo quebrado da boa oliveira. Ele não faz parte do povo de Deus. O povo de Deus, repito, ele é composto do verdadeiro judeu que acredita em Jesus
e do gentio que acredita em Jesus. Agora, o falso judeu que aqui é chamado de sinagoga de Satanás, é o judeu incrédulo que não crê que Jesus é o Messias. Aquele judeu que você vê no YouTube ensinando contra a igreja, ensinando que Jesus não é o Messias, que Jesus não cumpriu as profecias do Antigo Testamento, que Jesus é um falso profeta, que ele não foi o Messias. Esse judeu que você vê no YouTube ou fora do YouTube, qualquer um judeu que você vê que ele não crê em Jesus, então ele é qualificado como sinagoga de Satanás. E quando o autor aqui se dirige aos judeus e os chama de sinagoga de Satanás, ele está chamando Israel, a nação, de sinagoga de Satanás. O povo judeu, eles aqui são chamados de a sinagoga de Satanás. Isso é o que o Novo Testamento está dizendo. Vamos lá. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e aqui é o povo judeu, aos que se dizem judeus e não são. Aí você pode dizer, professor, mas ele não está falando com os judeus. Ele está falando com os judeus. Acontece que, quando ele diz os que se dizem judeus não são, é porque são judeus incrédulos, mas ele está falando sim com o povo judeu, ok? Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem. Esta palavra, ok, que eu não me lembro agora como é no grego, queridos, nem vou procurar agora, mas ela não pode ser traduzida por adorem, e sim por irreverenciem, e se prostrem, e prestem homenagem. Esse é o sentido da palavra traduzida para o português. E prestem homenagem, prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui você vê que os vencedores, que é a igreja, são vistos num patamar bem acima da nação de Israel. A nação de Israel, que aqui é chamada de sinagoga de Satanás, é vista aqui prostrada aos pés da igreja, lhe rendendo homenagem. É isso que está dizendo, ok? É isso que está dizendo. Então, esse quadro aqui mostra a nação de Israel sendo dominada pela igreja. Essa é a verdade. O que o autor está dizendo aqui é que no reino messiânico, quando Jesus vier, a igreja ela terá autoridade não somente sobre as nações, mas até sobre a sinagoga de Satanás, sobre aquele que diz ser judeus, mas não é. Antes é sinagoga de Satanás. E aqui está falando de judeus, descendentes de Abraão na carne. Mas veja que o autor aqui, ele não está falando para judeus convertidos a Cristo, e sim para a nação de Israel, para os judeus que não aceitam a Jesus, ok? Não se trata aqui de um judeu espiritual, conforme nós temos em Romanos 2, 28 e 29. Eu quero ler aqui para você. Romanos capítulo 2. O que diz aqui? Porque não é judeu o que é exteriormente, que é no exterior, nem é circuncisão, aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não da letra, ou seja, não da lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, estas palavras que o apóstolo Paulo está falando aqui, elas transmitem o sentido que está oculto aqui, mas que está. São sinagogas de Satanás, se dizem ser judeus e não são. O que o autor está dizendo aqui é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Eles são judeus apenas na carne. São circuncidados sim, mas apenas na carne.
Mas a verdadeira circuncisão é a do espírito, é a do coração. O verdadeiro judeu é no interior e não na carne. O verdadeiro judeu é o judeu da eleição da graça e não o judeu das obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo diz e é isso que João, o autor do Apocalipse, está dizendo para nós. Ok? Versículo 21 do mesmo capítulo, vamos ver aqui. Ao que vencer, 3:21 de Apocalipse, ao que vencer, mais uma promessa para a igreja, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assentar-se com Cristo no trono significa governar com Cristo, reinar com Cristo. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Deus governará as nações por meio de Cristo e em Cristo e com Cristo. Assim também Cristo governará as nações com a igreja. Então, assentar-se no trono de Cristo significa reinar com Cristo sobre as nações. Este é o pensamento. E esta promessa de assentar-se no trono com Cristo, essa promessa é para a igreja. Não é para a nação de Israel, é para a igreja. Apocalipse 12:5. O que aqui diz aqui? Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este filho aqui, irmãos, é o Cristo, é Jesus Cristo. O autor faz referência ao momento em que Cristo foi assunto ao céu. Este filho, esta criança, este pequeno, que nasceu para reger as nações, é Cristo. Aqui não é um retrato da igreja sendo arrebatada na metade da grande tribulação, como de forma equivocada ensinam alguns, que dizem que nós temos aqui um retrato da igreja sendo arrebatado para Deus. Não, esse filho varão que há de reger todas as nações aqui é Cristo. Ok? Aqui está em foco apenas, exclusivamente Jesus Cristo. Vamos aqui continuar a leitura em Apocalipse 15:4. Quem te não temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui está dizendo que todas as nações virão, quando? No milênio, e se prostrarão perante o Senhor. O Senhor aqui é Jesus Cristo. O Senhor aqui é Deus. Ok, meus irmãos? O Senhor aqui é a Trindade. Todas as nações virão e se prostrarão perante o Senhor, que é Jesus Cristo. Isso é uma profecia que aponta para o reino de Cristo no milênio. Todas as nações. Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Aqui nós temos um grupo. A maioria dos intérpretes acredita que está em foco aqui os santos, a igreja assentada sobre tronos, com o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Aqui este segundo grupo aqui fala dos mártires. Quem é que foi degolado? Toda a igreja? Não, apenas os mártires. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem viveu? Quem reviveu? Quem ressuscitou? Quem é visto aqui a reinar com Cristo durante 1000 anos? Aqueles que se assentaram sobre tronos, a igreja, e o grupo dos mártires, que é a igreja. Ok, meus irmãos? Então, em outras palavras, o quadro aqui mostra a igreja.
sem fazer distinção entre aqueles que se assentam no trono, em tronos, e o grupo dos mártires. Nós temos aqui a igreja ressuscitando e com Cristo reinando sobre as nações por 1000 anos. Isso é o que temos. Versículo 6. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Quem é que governará as nações por 1000 anos? Cristo e a igreja. Não é a nação de Israel, é Cristo e a igreja. Vamos aqui. Bom, a nossa busca termina aqui. É bem verdade, eu quero ler aqui outras duas passagens aqui, que tem alguns intérpretes, queridos, que lê essas duas passagens que eu vou ler e eles aplicam à igreja no período milenial. Eu, porém, não vejo assim. A maioria dos intérpretes não vê assim. Ok? Vamos lá aqui. Apocalipse capítulo 21 e versículo 24. O que diz aqui? E as nações andarão à sua luz, a luz de quem? A luz da Nova Jerusalém. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela, a Nova Jerusalém, trarão a glória e a honra das nações. Bom, de acordo com muitos intérpretes, o que o autor está descrevendo aqui é, mais uma vez, o milênio. Ele está falando aqui da situação das nações no período milenial. O autor estaria aqui, mais uma vez, voltando e fazendo referência ao domínio da igreja sobre as nações do milênio. Mas outra boa parte dos intérpretes, o que eu me incluo, a gente vê aqui, na verdade, o estado eterno depois do milênio. Quanto à identidade das nações, os intérpretes estão divididos. Aqueles que veem aqui nas nações a própria igreja habitando a nova terra. Há outros que pensam que nós temos aqui, de fato, nações distintas da igreja. De acordo com esse grupo de intérpretes, na eternidade continuará, além da igreja aqui na terra, continuará havendo nações. Continuará havendo nações que serão dominadas pela igreja na eternidade, de acordo com um bom número de intérpretes. Mas outros julgam que as nações em questão aqui é a própria igreja. A igreja que é retratada como nações, ok? Eu não vou entrar neste detalhe, queridos, eu não vou, ok? Uma coisa que eu tenho a dizer para vocês é que onde eu li aqui na última parte, Apocalipse capítulo 21, eu vejo aqui o estado eterno, o estado das nações depois do milênio e não no milênio, ok, meus irmãos? Bom, de acordo com Mateus 19, 28, vamos ler lá? A igreja, ela julgará a nação de Israel. Sim, senhores. Mateus 19, 28, olha o que diz. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória aqui na terra, para reinar por 1000 anos, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui nós temos uma promessa para a igreja de julgar a nação de Israel, a nação crédula, a nação que rejeitou o Messias. Quem julgará a nação de Israel? Quem julgará o Israel incrédulo, o Israel apóstata? Quem julgará os judeus que não aceitam a Jesus? Quem julgará as 12 tribos de Israel? A igreja,
É isso que Mateus está dizendo. Nós temos também Lucas 22, 28 e 30. O que Lucas diz? Lucas capítulo 22. (28 a 30). E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O quadro de Lucas ele é mais completo, ele é mais detalhado, que ele mostra a igreja comendo e bebendo no reino do Messias, aqui na terra, comendo e bebendo, meus irmãos. Professor, mas a igreja não estará ressuscitada? Estará, mas aqui, no relato de Lucas, Cristo diz, olha o que ele diz, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino messiânico aqui na terra, e vos assentareis sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ok, meus irmãos? Então, a igreja aqui, ela é vista, pelo menos durante o reino milenar, o reino de Cristo, a comer e a beber, e julgar as tribos de Israel. No reino de Cristo, é o que Lucas está dizendo, a igreja, representada nos 12 apóstolos, julgará a nação de Israel. Então você veja que não somente a igreja ela julgará as nações, ela dominará as nações, mas ela julgará a nação de Israel. É o Novo Testamento que a gente está dizendo, não eu, meu irmão. A igreja, o poder da igreja, ela será tão grande, queridos, que de acordo com 1 Coríntios 6, 2, 3, a igreja julgará o mundo. Mais do que isso, a igreja julgará até mesmo os anjos, ou seja, os anjos caídos, os anjos apóstatas, aqueles anjos que estão presos no Tártaro, conforme é registrado em 2 Pedro 2,4, Judas 6, aqueles anjos que se macularam com mulheres, conforme Gênesis 6, 2 e 4, aqueles anjos que desobedeceram a Deus, que foram rebeldes, que estão presos no Tártaro, esses anjos serão julgados. Serão julgados por quem? Pela igreja. Só você ler 1 Coríntios 6, 2, 3. Nós julgaremos o mundo, Paulo diz, julgaremos os anjos. Então, para finalizarmos o vídeo, eu concluo lhe dizendo e respondendo: quem julgará? Quem dominará as nações? Quem julgará as nações durante o milênio? Quem dominará sobre as nações durante o milênio? Cristo e a igreja. Não é a nação de Israel. A nação de Israel, ela é um galho quebrado da verdadeira videira. Os judeus incrédulos, os judeus que rejeitam a Jesus, eles são galhos quebrados. Eles foram quebrados da verdadeira oliveira, e no seu lugar foi colocado os gentios. Professor, mas o apóstolo Paulo disse que a nação ela se converterá. Amém? E eu acredito. Quando ela se converter, quando se cumprir aquilo que Paulo cita, e todo Israel será salvo, quando isso se cumprir, aí sim a nação de Israel, se é que Paulo está dizendo assim, toda a nação de Israel será salva. Quando isso acontecer, sabe quando é que isso vai acontecer, meu irmão? Isso só poderá acontecer quando Israel, em peso, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Quando a nação de Israel, quando todos os judeus, se um dia todos os judeus se voltarem para Cristo, aí sim nós podemos dizer, e todo Israel será salvo. Qual é todo Israel que será salvo? O Israel convertido, o Israel cristão. Todo Israel, todo judeu que confessar a Jesus, todo judeu que confessar a Jesus será salvo. Repito, todo judeu,
todo Israel que confessar a Jesus será salvo. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.